Olá, amigos da TV aberta e rede de canais comunitários. Sinto honrado de ser o apresentador convidado do programa AFIPESP na TV, porque vou entrevistar o colega Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, colega e amigo. A edição é especial e vamos juntos fazer um balanço dos 2 mandatos consecutivos em que o Dr. Duarte Moreira esteve à frente da presidência da AFIPESP. Isto é, 6 anos de intenso trabalho, incluindo finais de semana. Dr. Duarte Moreira, obrigado pelo privilégio de conversar contigo. O privilégio é meu de ser entrevistado pelo Zancopé Simões, que já tem me entrevistado em outras oportunidades lá na Trianon e também na televisão, né? Dr. Duarte Moreira, um detalhe que eu acho muito interessante é a tua ligação com o funcionalismo público e com a AFIPESP. Nós nos aproximamos lá nos anos 70, quando você estava iniciando um trabalho com colunas dirigidas ao funcionalismo público, correto? Exatamente no dia 22 de outubro de 1972, pioneiramente nós lançamos a coluna Diário do Servidor, simultaneamente no Diário de São Paulo e Diário da Noite. Com o sucesso dessas colunas, nós tivemos a reprodução em diversos jornais do Brasil, como Última Hora do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Paraná, no Estado de Pernambuco também a coluna era apresentada aos leitores de Pernambuco. E esse trabalho te aproximou da AFIPESP? Sim, ele me aproximou da AFIPESP por uma situação realmente imperativa, né? Tínhamos que obter matérias para ter conteúdo no Diário do Servidor. Então nós fomos procurar matéria na AFIPESP, fomos lá visitar a AFIPESP e tive a oportunidade de redigir umas matérias, isso já no início da nossa coluna em 72. Mas aí nós não tivemos muito sucesso porque as matérias que eu levei para a redação do Diário de São Paulo e Diário da Noite, elas falavam sobre a Associação dos Funcionários Públicos, e aí o subsecretário de redação, ele falou para o secretário da redação, secretário-geral, Walter Lobo, falou: Walter, olha aí, ele está trazendo matéria da Associação dos Funcionários que patrocina uma coluna na Folha de São Paulo. Aí foi vetada essa matéria da Associação dos Funcionários e causou assim um tremendo mal-estar. Dr. Duarte Moreira, esse trabalho na coluna do jornal te aproximou mais ainda da AFIPESP? Sem sombra de dúvida, com todos os percalços me aproximou, porque mais à frente, já em 1983, eu me surpreendi com um convite para que fosse a AFIPESP. Imaginei que fosse para fazer uma matéria de jornal, né? Mas não, o presidente, à época, Wilson Ribeiro, me convidou para ser assessor de imprensa da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Um motivo de muita alegria e muita honra. E o presidente da AFIPESP, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, você inovou em termos de administração, Dr. Duarte Moreira? Não foi uma administração daquele que assume o mandato e vai esperar como ver. Teve um planejamento, teve assessorias, teve um monte de detalhes que tornaram possível uma gestão de muito sucesso. Veja, como eu trabalhava com servidores públicos no jornal, eu conhecia todas as peculiaridades das diversas entidades de servidores. Quando eu comecei efetivamente a ingressar no quadro diretivo da entidade como conselheiro, depois diretor das unidades regionais e de associativismo, eu pude verificar que eu tinha potencial para um dia galgar o primeiro posto da entidade, que era ser presidente da Associação dos Funcionários Públicos. Isso efetivamente aconteceu e o grande motivador disso tudo foi justamente as minhas colunas de jornal que puderam me aproximar, me deram um lastro para eu poder adentrar na associação e pleitear, vamos dizer, melhores condições de trabalho em favor dos servidores públicos e dos associados. Mas na tua gestão você usou inclusive pesquisa de Ibope
fez um planejamento de gestão. Então, a pesquisa do IBOP, ela sucede duas outras pesquisas que nós realizamos. Você não pode, veja, eu encarei a associação como uma empresa e não como uma associação normal, como existem tantas, que a pessoa é eleita sem planejamento, é tudo por impulso, mais pela campanha eleitoral. Não, eu procurei dar uma sustentação na nossa atividade como presidente. Então, nos primeiros atos da nossa administração, eu contatei um grande professor da Universidade de São Paulo, em São Carlos, professor Sérgio Peruzzi, que nos fez um planejamento estratégico inicial, né? E não teve desdobramento porque já o inicial eu já peguei a coisa no ar e já comecei a trabalhar. E em seguida, como o nosso referencial positivo é hotelaria, que a gente chamava de colônias de férias, eu senti que em hotelaria a gente tinha que ter uma assessoria especializada que nos fizesse um diagnóstico sobre a situação dos hotéis da associação. E essa tarefa ela foi incumbida ao professor Maurício Bernardino, que nos aconselhou muitas coisas no seu diagnóstico. E começamos a adotar parcialmente. Se você for adotar tudo o que eles propuseram, você tinha que fazer uma revolução numa entidade como a nossa, que esse ano completou 87 anos de existência. Então você tem os costumes, você tem as tradições. Eu tive que, com muita calma, usar esses conhecimentos de forma que não criasse assim grandes distensões na Associação dos Funcionários Públicos. Numa situação como essa em que estamos conversando, estamos falando sobre a tua administração, doutor Duarte Moreira, quando fala o presidente da FIPESP, qual é o momento que o senhor destaca nesse reforma, construção, flex reserva? Qual é o... Todos esses ingredientes, na realidade, eles são inovadores. Então, veja, a gente trabalhava, vamos trazer assim bem claro, a associação, ela, o referencial positivo, como me referi, são as unidades de lazer. Contudo, até o início da nossa gestão, as vagas, elas eram sorteadas, vagas para os hotéis, eram sorteadas no sistema de esfera, aquela esfera usada pela Caixa Econômica Federal, mas sem esse requinte tecnológico que a Caixa Econômica usa. Então a associação tinha esse sistema. E o que acontecia? A gente observava o seguinte, o sorteio era muito sério efetivamente. Nós tínhamos lá uma auditoria interna que fazia a verificação desses sorteios. E eram convidados em toda oportunidade associados para serem também auditores desses sorteios. Isso aí dava grande segurança. Contudo, a pessoa que não foi sorteado, ele falava, você é maracutaia. E não era coisa séria. Então, o que a gente quis fazer? Inovar, introduzindo a tecnologia. Tudo hoje é pela tecnologia. Então, nós procuramos estudar na associação com a diretoria econômico-financeira, com assessoria de TI, fazemos um projeto totalmente revolucionário que demandou tempo para executá-lo, que é a reserva dos apartamentos e dos hotéis pela internet. E aí é que foi lançado o sistema Flex Reserva. O Flex Reserva dá condições ao associado, em qualquer lugar que esteja, ou seja pelo celular, ou pelo computador, ou pelo tablet, dele entrar no site da associação e ingressar no Flex Reserva e fazer o planejamento de sua viagem, da unidade que ele deseja se hospedar. E já tem ali o preço dos dias, o tipo de apartamento, tudo isso bem feito, tudo isso planejado no sistema que nós introduzimos com grande vitória para nós da associação. Doutor Duarte Moreira, o senhor reformou, adequou várias unidades, mas também adquiriu novas unidades.
Amparo, Rapunzel, Sarra, Dois Córregos, Monte Verde, Peruíbe, Poços de Caldas, São Paulo, Unidade Capital, né? E vários outros imóveis em edifícios, mesmo aqui na capital. Nessas aquisições, qual o senhor destaca imediatamente? Bem, eu destaco como a mais importante aquisição que nós fizemos, em verdade, é a Unidade Capital. A Unidade Capital ela veio atender uma demanda de associados que vinham do interior e necessitavam de ter um local de apoio. É aquilo que se chama hotel de passagem ou de trânsito, né? Sim. Os militares usam trânsito, né? Mas no nosso caso é hotel de passagem. A ideia surgiu em meados da década de 80. Eu fui convidado pelo ministro Almir Pazianotto para uma reunião no Rio de Janeiro e eu me hospedei no hotel de trânsito da Marinha, na Lagoa. E eu fiquei entusiasmado porque eu notei que não só hospedavam os membros da Marinha, como familiares e o público que queria ou podia passar pelo Rio de Janeiro e precisava de uma hospedagem de qualidade, podiam se hospedar no hotel de trânsito da Marinha. Então nós tivemos já há muito tempo, antes da associação, entrarmos na associação como dirigente, nós já tínhamos a ideia de um hotel de passagem em São Paulo. Mas haviam grandes resistências, e eram inúmeras as resistências, e principalmente pelo o volume de recursos que foram alocados para a aquisição do imóvel. Mas conseguimos convencer os senhores conselheiros que foram sensíveis e o tempo passou e viram que era necessário hospedarmos o nosso associado na capital com as mesmas condições de eficiência e confiança que eles tinham nas nossas unidades de lazer. Foi aí que nós adquirimos a Unidade Capital. E hoje, com uma justa homenagem, se chama Unidade Antônio Carlos Duarte Moreira. Homenagem é uma homenagem realmente muito, muito gratificante. Veja, eu rejeitei várias homenagens, várias. Existia no próprio Conselho Deliberativo a sensação de que eu deveria ser homenageado pela aquisição do Hotel de Amparo, porque foi uma luta de 40 anos. A associação era permissionária de uso de um estabelecimento que era do governo do Estado. Ela pagava aluguel e esse aluguel estava ficando muito caro. Aí vários presidentes, eles intentaram fazer a compra desse hotel, até que, felizmente, depois de muita luta, eu consegui sensibilizar o líder do governo na Assembleia Legislativa. Aí eu rendo uma homenagem ao deputado Barros Munhoz, que teve grande sensibilidade e nos ajudou de forma decisiva para que pudéssemos ingressar num concurso, numa concorrência pública, numa licitação pública, em que nós, da associação, saímos vencedores. Nós vamos para um intervalo e retornaremos em instantes com o programa FIPESP na TV. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFIPESP na TV. A AFIPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931 com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco. A AFIPESP produz informações de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Você está conosco no programa FIPESP na TV. Estamos conversando com o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, que é o presidente da AFIPESP, está encerrando a sua gestão à frente desta associação. Tem um salto muito grande na história do Dr. Duarte Moreira à frente da AFIPESP, tanto em números de associados como em número de unidades. Qual é o teu balanço nesse
O balanço é positivo. Nós, quando assumimos a Associação dos Funcionários, a gente observou já de cara que nós tínhamos que ter novas unidades para atender a demanda reprimida da época, ou seja, de 2013. Então, o que a gente fez? Começou a batalhar e nessa batalha a gente começou a trazer alguns ingredientes que possibilitaram o sucesso de nossa gestão. Uma delas era o estabelecimento de um plano de metas. Metas para tudo dentro da associação, principalmente nas unidades de lazer e nas unidades regionais. Nós começamos a propor aos nossos funcionários para que obedecessem essas metas. E essas metas, elas diziam que não poderíamos ter desperdício de alimentos. Aí, absenteísmo também dos nossos empregados, muitos faltavam. Você começou a estimulá-los, a motivá-los a não faltar, a terem, vamos dizer, muito apego ao trabalho, comprometimento, dedicação. Tudo isso aí você tem que doutrinar. Não é simplesmente você chega lá, faz um discurso. Você tem que acompanhar os funcionários para ver se eles entenderam o seu recado. E felizmente entenderam, e nós começamos aí a fazer trabalhos e mais trabalhos, todos eles com um intuito: transformar a associação na maior entidade associativa, mas com qualidade. Doutor Duarte Moreira, quando o senhor olha no retrovisor assim, o senhor enxerga lá o conceito do turismo charme. O que é isso? Então, agora você me colocou numa situação realmente muito agradável. Para nós aqui no Brasil, nós estamos usando o turismo charme para hotéis de pequena capacitação, ou seja, pousadas. Até 40 apartamentos você pode dizer que é um hotel de pequeno porte, né? Ou porte médio. Mas as pousadas, elas ainda têm uma capacitação menor. Então, são unidades que elas têm um diferencial. São mais luxuosas, são mais aconchegantes, elas têm um outro cuidado. Esse mesmo conceito que nós estamos adotando, que é o conceito charme, que usamos para as unidades de Maresias, Monte Verde, para a cidade de Campos do Jordão, que nós temos 2 unidades, e dentro em breve, aliás, já estaremos funcionando com a nossa unidade Vitória Régia em Peruíbe. Elas têm o conceito charme, quer dizer, uma coisa diferenciada, e algumas unidades até temáticas. Hoje na Argentina, principalmente em Buenos Aires, eles estão adotando um certo conceito idêntico ao nosso, mas com outro nome, conceito boutique. Quer dizer, não deixam de ser as nossas unidades verdadeiros boutiques em hotelaria, em hospedagem. É esse, na realidade, o conceito charme e o conceito boutique que é adotado na Argentina. Mas, doutor Duarte Moreira, o senhor está encerrando 6 anos de uma administração vitoriosa. Mas aí, quando o doutor Duarte Moreira está sozinho ali e lembra estes 6 anos, desde a posse, desde a cerimônia da posse até a passagem do bastão para quem te sucede, qual é a tua análise, qual é a tua satisfação? A minha satisfação é de ter agregado ao associado realizações, trazido a ele a modernidade, de ele participar de uma entidade moderna que avançou, que se aperfeiçoou, que trouxe novos projetos em execução. Isso me dá uma grande satisfação. Em tirarmos da demanda reprimida, nós tínhamos uma demanda reprimida muito séria. Hoje nós saímos do 0,36 em razão a 250 mil associados. Eu tinha 0,36 de oportunidades, de apartamentos disponíveis aos associados.
Aí, com essas compras que nós realizamos, com o apoio do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, nós chegamos ao dia de hoje com 0,46. Houve um avanço muito grande. Mas para a gente zerar praticamente a demanda reprimida e ficarmos no mesmo patamar da hotelaria de rede, ainda nós temos que ter mais unidades. Temos que ultrapassar pelo menos 2.000 unidades, quer dizer, 2.000 apartamentos. Hoje nós estamos somando, com todas essas aquisições, 1.340 unidades. Precisamos chegar ao número de 2.000. Vamos chegar neste número de 2.000. O senhor passa o bastão com a certeza de que ele será alcançado. Certamente. Veja, a gente encetou muitas obras que vão estar em desenvolvimento, que vão ser entregues, que vão exigir dos novos administradores o mesmo empenho, a mesma obstinação, a mesma denegação, a mesma abnegação que nós tivemos até agora. Isso vai refletir nessas administrações. Elas vão saber que é questão de honra para eles seguirem e fazer até mais que fizemos. Essa é a realidade. Se puderem fazer mais, seria ótimo. O associado vai aplaudir. E as cidades onde nós estamos sediados, os prefeitos, os vereadores, a população, o comércio, vai vibrar com isso. Doutor Duarte Moreira, agradeço o privilégio de ter conversado contigo neste programa da FIPESP, a FIPESP na TV. Uma última mensagem ao associado nesse final de mandato? Em realidade, eu sonhei, e sonhei muito, e materializei os meus sonhos. Se você não sonha, você fica numa situação muito difícil na realização. Eu sonhei e tive o privilégio de concretizar muitos dos meus sonhos. Alguns ainda estão em devaneio, mas pode ser que algum dia a gente sonhe ainda mais e possa fazer alguma coisa pelo associado. Nós temos um ano futuro aí que o pessoal negativamente quer dizer que é de incerteza, e eu discordo. Eu acho que quando você tem desafios, você tem que avançar. São com os desafios e as incertezas que você cresce. Agradeço ao doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, que está deixando a presidência da FIPESP e me deu a honra de apresentar este programa, a FIPESP na TV. Gratos, até uma próxima oportunidade. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos preparar uma receita típica francesa, um magret de pato com peras caramelizadas. É uma receita fantástica. Para preparar o nosso magret de pato ou peito de pato, vamos precisar de 4 unidades de magret de pato, sal refinado a gosto, pimenta do reino a gosto, 3 folhas de louro fresco, 50 gramas de tomilho fresco e de 200 ml de vinho do Porto. Para preparar o nosso pato, primeira coisa, usando uma faca, vamos cortar a gordura dele em losango, sem chegar na carne, apenas na gordura. Agora, vamos temperar com sal, pimenta do reino. Vamos agora colocar o nosso pato dentro de uma travessa. As folhas de louro. O ideal é dar uma rasgadinha na folha de louro, assim ela solta mais o aroma dela. Os raminhos de tomilho. E vamos cobrir com o vinho do Porto. Eu vou deixar esse pato marinando por no mínimo 6 horas na geladeira, depois a gente retorna. Bom, depois de marinar durante 6 horas o nosso pato, vamos colocar em uma panela, levar ao fogo. Vamos virar o pato depois de uns 3 minutos. Bom, pessoal, depois de uns 5 minutos vamos desligar o pato e reservá-lo. Para o nosso molho de uva, eu vou precisar de 300 gramas de uva verde Thompson, cortada ao meio,
300 ml de vinho do Porto, 50 gramas de manteiga sem sal, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e 50 gramas de açúcar refinado. Bom, na mesma panela que eu fritei o meu prato, eu vou descartar a gordura, levar ela ao fogo, colocar a manteiga, deixar derreter e aí agora eu vou colocar o açúcar refinado. Deixa derreter até formar um leve caramelo. Agora eu vou colocar a uva, mexer um pouquinho ele, vou colocar o vinho do Porto, vou deixar o meu molho cozinhar até ele começar a engrossar. Bom, depois que o nosso molho começou a engrossar, vamos temperar ele com sal e pimenta do reino. Para saber que ele tá bom, ele ficou bem grosso. É isso que é importante, pessoal. Cuidado para não deixar demais, senão ele fica um caramelo. Está pronto o nosso molho, vamos desligar. Para a pera caramelizada, vou precisar de 4 unidades de pera, cortada em 8 e descascada sem a semente, 50 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de açúcar refinado, uma canela em pau e 3 cravinhos da Índia. Vamos levar a nossa panela ao fogo, colocar a manteiga, depois eu vou acrescentar o açúcar refinado, deixar ele começar a derreter. Assim que ele derreteu, vamos acrescentar a nossa pera, o cravo e a canela. E agora vamos mexer para envolver bem no caramelo. Eu vou deixar cozinhar até a minha pera ficar macia e caramelizada. Agora a nossa pera já caramelizou e vamos dar início na montagem do prato. Vamos lá? Para fazer a montagem do nosso magret de pato, vamos primeiro fatiá-lo e levar em um prato. Vou colocar a pera caramelizada e agora finalizar com o nosso molho de vinho do Porto com uva. Como você acompanhou, a nossa receita ficou deliciosa. Aproveite essa dica no seu ano novo junto com a família. Obrigado, pessoal, e um feliz ano novo a todos!